Meu nome é Antônio e sou caminhoneiro há quase 20 anos. Já passei por todo tipo de situação na estrada: acidentes, assaltos, tempestades e até mesmo histórias que os colegas contam para passar o tempo, aquelas que misturam medo e superstição. Sempre achei que nada disso poderia me afetar, mas há uma noite em uma estrada deserta do interior de Minas Gerais que nunca vou esquecer. Era uma madrugada de sexta-feira e eu estava carregando um lote de mercadorias para uma cidadezinha no sul do estado. A viagem era longa e o trajeto, conhecido por suas curvas perigosas e pouca iluminação. Ainda assim, a carga estava atrasada e eu precisava entregar lá a tempo. Decidi pegar um atalho por uma estrada secundária que, segundo meu GPS, encurtaria a viagem em quase 2 horas. Logo percebi que a estrada era diferente. O asfalto estava mal cuidado, com buracos que pareciam nunca terminar. Não havia outros veículos, nem luzes à vista. Só eu, meu caminhão e o barulho dos pneus sobre o asfalto. O silêncio era tão intenso que o ronco do motor parecia um grito em meio a um vazio. Foi quando a neblina começou. No início era fina, quase poética, cobrindo a estrada como um véu. Mas, em poucos minutos, ela ficou tão densa que eu mal conseguia enxergar 2 metros à frente. Reduzi a velocidade, sentindo o peso da solidão. Após algum tempo dirigindo naquele breu, vi algo no acostamento. Era um homem, parado, acenando freneticamente. Ele estava coberto por uma capa escura que parecia brilhar sob a luz dos faróis. Pensei em passar direto, mas algo me fez desacelerar. Talvez fosse o desespero no rosto dele ou o fato de que, naquela estrada isolada, ninguém pararia para ajudar. Quando me aproximei, abaixei o vidro e perguntei: "Precisa de ajuda, amigo?" Ele sorriu, mas foi um sorriso estranho, que me deixou desconfortável. Ele disse: "Meu carro quebrou mais à frente. Será que pode me dar uma carona?" Algo em sua voz era perturbador, mas, contra meu instinto, deixei-o entrar. Ele não carregava nada além de uma pequena mochila, que segurava com força no colo. Assim que entrou, percebi que a temperatura dentro da cabine parecia ter caído. Era como se o frio da neblina tivesse se infiltrado no caminhão. Tentamos conversar, mas ele era evasivo. Toda vez que eu fazia uma pergunta, ele respondia com outra, desviando o assunto. Seus olhos não paravam quietos, sempre fixos em algo que parecia estar atrás de mim, embora não houvesse nada lá. De repente, ele falou: "Pode me deixar no próximo posto. Está perto." O problema é que eu sabia que não havia posto algum por perto. Aquela estrada era deserta, sem qualquer estrutura por quilômetros. Fiquei calado, mas algo dentro de mim começou a gritar que algo estava muito errado. Aos poucos, comecei a notar um cheiro estranho, metálico, como ferrugem misturada com terra molhada. Tentei ignorar, mas o cheiro ficou mais forte, até que perguntei: "Você está sentindo esse cheiro?" Ele apenas sorriu, aquele sorriso gelado, e respondeu: "É a carga. Às vezes, a gente carrega coisas sem saber o que realmente são." Meu coração disparou. Como ele sabia o que eu estava carregando? Eu mesmo não tinha visto o conteúdo das caixas, apenas as carreguei no depósito. Sem avisar, ele começou a rir, uma risada baixa e sombria que ecoava na cabine. "Sabe, motorista, as estradas são como portais. Às vezes, a gente entra num lugar e sai em outro completamente diferente. Você já pensou nisso?" Fiquei em silêncio, mas meus olhos fixaram no retrovisor. Foi então que vi. Algo estava na carroceria do caminhão. Era uma sombra, grande e disforme, que parecia se mover como fumaça. Pisquei várias vezes, achando que era cansaço, mas a coisa continuava lá, crescendo, se espalhando. Meu passageiro se virou lentamente para mim e disse: "Você devia ter passado direto." Sem pensar, pisei fundo no acelerador, tentando ignorar a sensação de que algo estava prestes a sair da carroceria e invadir a cabine. A estrada parecia se alongar, como se nunca fosse acabar. O homem apenas ria, enquanto a sombra se aproximava da janela. Quando finalmente vi uma placa indicando uma entrada para a cidade mais próxima, virei o volante com tanta força que quase perdi o controle. O caminhão derrapou, e quando olhei para o banco do passageiro, ele não estava mais lá. A porta estava trancada por dentro, mas ele havia desaparecido. Cheguei à cidade com o dia quase amanhecendo, estacionando em um posto de gasolina,
O atendente me olhou estranho, perguntando se eu estava bem. Quando desci do caminhão, vi o porquê. Havia marcas de garras na lateral da carroceria, como se algo tivesse tentado arrancá-la. Fui verificar a carga, mas as caixas estavam intactas. A única coisa diferente era um símbolo gravado no metal da carroceria, um desenho que eu nunca tinha visto antes, algo que parecia um olho cercado por chamas. Desde aquela noite, nunca mais peguei atalhos ou estradas desconhecidas. E sempre que estou na estrada, sinto como se alguém estivesse me observando, esperando a hora certa para terminar o que começou naquela noite. Eu me chamo Jairo e trabalho como caminhoneiro há quase 15 anos. A estrada é minha casa, e nela já vi de tudo. Acidentes horríveis, pessoas estranhas e situações que, para qualquer um, soariam como mentira. Mas há uma história que nunca conto com facilidade, porque até hoje não consigo entender o que aconteceu. Era uma madrugada quente de janeiro, e eu voltava de uma entrega no interior do Mato Grosso. A estrada estava vazia, a não ser pelos grilos e pelo som constante do motor do caminhão. Meu destino era uma cidadezinha a cerca de 200 quilômetros, e eu estava ansioso para chegar logo. Sabia que o trecho que estava percorrendo era famoso por histórias de assombração, mas sempre achei que eram exageros de caminhoneiros para passar o tempo, até aquela noite. Depois de dirigir por algumas horas, comecei a notar algo estranho. A temperatura dentro da cabine parecia ter caído. O ar estava pesado e meus braços arrepiaram, como se uma brisa fria tivesse atravessado a janela. Olhei para o painel. A temperatura externa marcava 28 graus. Aquilo não fazia sentido. Parei em um acostamento para esticar as pernas e tomar um café do meu velho termômetro. Foi quando vi algo no retrovisor. Lá atrás, na escuridão da estrada, havia uma figura, imóvel, no meio da pista. Era um homem, ou pelo menos parecia ser. Ele estava parado, vestindo um terno preto que contrastava com um ambiente empoeirado e quente. Pensei que ele poderia estar perdido ou precisando de ajuda. Caminhoneiros têm uma espécie de código de ética. A gente sempre ajuda quem está na estrada. Liguei o farol alto e saí da cabine. Mas quando olhei novamente, ele já não estava lá. Só havia a estrada vazia e o silêncio. Meu coração disparou, mas tentei me convencer de que era cansaço ou algum jogo de luz e sombra. Voltei ao caminhão e continuei dirigindo, mas o desconforto só aumentava. Comecei a ouvir barulhos que pareciam vir da carroceria, estalos e arranhões, como se algo estivesse se movendo lá atrás. Parei novamente, agora decidido a verificar. Desci, iluminando a carroceria com uma lanterna, mas não havia nada lá além da carga bem amarrada. Quando subi na cabine, senti o sangue gelar. No banco do passageiro, havia alguém sentado. Era o homem de terno. Ele estava completamente imóvel, com as mãos sobre os joelhos e olhando fixamente para frente. Não sei como não gritei na hora. Só consegui perguntar, com a voz trêmula: "O que você está fazendo aqui?" Ele virou a cabeça lentamente para mim. Seu rosto era vazio. Não havia olhos, nariz ou boca. Apenas uma superfície lisa, como uma máscara de porcelana. Ainda assim, eu senti que ele estava me olhando, me estudando. Meu instinto foi arrancar o caminhão. Eu precisava sair dali. Precisava fazer qualquer coisa para não ficar sozinho com aquilo. Mas enquanto dirigia, ele permaneceu imóvel, como uma estátua, sem fazer qualquer som. A única coisa que eu ouvia era o som do motor e meu coração batendo forte. Foi então que ele falou, não com uma voz normal, mas como se as palavras estivessem dentro da minha cabeça. Ele disse: "Você pegou a estrada errada." Meu corpo inteiro gelou. A voz era fria, vazia, como se viesse de um lugar distante e ao mesmo tempo tão próximo. Tentei perguntar o que ele queria, mas não consegui emitir nenhum som. Depois disso, as coisas começaram a mudar. A estrada, que antes era reta e deserta, parecia estar se distorcendo. As árvores pareciam se mover, aproximando-se do caminhão. As luzes dos faróis piscavam, e o painel começou a falhar. A figura ao meu lado não se mexia, mas eu sentia que ela estava causando aquilo. Sem aviso, o caminhão começou a desacelerar sozinho, apesar de eu estar pisando fundo no acelerador. Foi então que ele falou de novo. Não há saída para quem carrega o peso da culpa. Eu não sabia do que ele estava falando. Comecei a rezar, implorando para aquilo acabar.
A figura virou a cabeça em minha direção e pela primeira vez uma boca surgiu em seu rosto vazio. Era um sorriso, largo demais para ser humano, cheio de dentes que pareciam lâminas. De repente, tudo apagou. O motor parou, as luzes se foram, e eu fiquei na escuridão total. Quando acordei, o sol já estava nascendo. O caminhão estava parado no meio da estrada, mas não havia sinal do homem ou de qualquer coisa estranha. Tudo parecia normal, exceto por uma frase gravada no painel, como se tivesse sido arranhada com unhas afiadas. A estrada sempre encontra seus viajantes. Desde aquele dia, nunca mais passei por aquele trecho à noite. E até hoje, quando estou sozinho na estrada, sinto que alguém está sentado ao meu lado, esperando para continuar a viagem. Meu nome é Rogério, mas todos me chamam de Roger. Sou caminhoneiro há quase 25 anos. Já vi de tudo nas estradas deste país. Tempestades, acidentes, assaltos e situações que não consigo explicar até hoje. Mas nada, absolutamente nada, foi tão estranho e aterrorizante quanto o que aconteceu naquela noite em uma rodovia deserta do Paraná. Era uma madrugada fria de julho, e eu estava transportando uma carga de madeira de Foz do Iguaçu para Curitiba. A viagem era longa, e eu já estava cansado, mas o prazo apertado e a promessa de um bom pagamento me fizeram continuar. Decidi pegar uma rota secundária para cortar caminho. A estrada era estreita e sinuosa, rodeada por uma mata densa, mas eu já tinha passado por ali outras vezes. Sabia que era isolada, mas confiava no meu caminhão e na minha experiência. Depois de algumas horas de silêncio absoluto, comecei a sentir algo estranho. Era como se o ar ao meu redor tivesse mudado. O rádio do caminhão, que estava sintonizado em uma estação qualquer, começou a chiar, até que se calou completamente. O único som restante era o do motor, que parecia mais alto e irregular. O asfalto à minha frente estava coberto por uma névoa fina que não fazia sentido, já que não havia rios ou lagos por perto. Foi então que notei algo no acostamento. Um homem estava parado, iluminado apenas pelos faróis do caminhão. Ele vestia uma camisa xadrez e uma calça jeans suja, e segurava um chapéu amassado na mão. Parecia acenar para mim, pedindo ajuda. Parei o caminhão, diminuindo a marcha lentamente. Não sei por que fiz isso. Talvez fosse o costume de ajudar quem está na estrada, ou talvez fosse algo mais, uma curiosidade involuntária. Desci da cabine com a lanterna na mão e me aproximei dele. "Está tudo bem, amigo?" perguntei. Ele me olhou com olhos vazios, fundos, quase sem vida, e respondeu: "Meu carro quebrou ali na curva. Pode me levar até o próximo posto?" Hesitei. Ele tinha um jeito estranho, como se não pertencesse àquele lugar, mas algo me dizia que negar poderia ser pior. Concordei e indiquei para ele subir na cabine. Assim que ele entrou, o ambiente mudou. A temperatura dentro do caminhão caiu bruscamente, como se eu estivesse em uma câmara frigorífica. Tentei puxar assunto para aliviar o clima, mas ele era monossilábico, respondendo apenas com um médio sim ou não. O silêncio era sufocante. O único som era o ronco do motor e os estalos ocasionais do assoalho da cabine. A estrada parecia se alongar. O tempo passava, mas o GPS mostrava que eu mal tinha avançado. O homem, sentado ao meu lado, começou a murmurar algo inaudível. Era um som baixo, gutural, que me arrepiava até a espinha. Perguntei o que ele tinha dito, mas ele apenas balançou a cabeça e voltou a ficar em silêncio. De repente, ele apontou para a frente e disse: "Pare aqui." Olhei para onde ele indicava, mas não havia nada, apenas mata fechada. Sem entender, reduzi a velocidade e parei o caminhão no acostamento. Ele desceu sem dizer uma palavra e caminhou até a beira da estrada. Fiquei observando pela janela enquanto ele desaparecia na escuridão. Esperei por alguns minutos, mas ele não voltou. Decidi descer e ver se ele precisava de ajuda. Mas quando cheguei à frente do caminhão, algo me congelou. No chão, onde ele havia passado, havia marcas de pegadas, mas elas não pareciam humanas. Eram profundas, grandes, e lembravam as patas de algum animal estranho. Voltei correndo para a cabine e acelerei o caminhão. O GPS continuava estranho, mostrando coordenadas que não faziam sentido,
e a névoa ao meu redor parecia cada vez mais densa. Foi então que vi pelo retrovisor. Algo estava na carroceria. Não era humano, era uma sombra disforme, enorme, que parecia se mover como se estivesse viva. Minha única reação foi pisar fundo no acelerador, tentando deixar aquilo para trás. O caminhão parecia mais pesado, como se algo estivesse pressionando a carroceria. O motor roncava alto, quase falhando. A estrada parecia infinita, e o desespero começou a tomar conta de mim. De repente, ouvi uma voz dentro da cabine, mas eu estava sozinho. Era o homem, ou o que quer que ele fosse, falando diretamente na minha cabeça. Você carrega mais do que imagina. Olhei para o banco do passageiro, e ele estava lá novamente, com aquele olhar vazio e um sorriso macabro. Antes que eu pudesse reagir, o caminhão começou a derrapar, como se algo o tivesse puxado para o lado. Acordei horas depois, com o sol já nascendo. Estava no acostamento, o caminhão desligado e a carga intacta. Não havia sinais do homem, nem da sombra. Tudo parecia normal, exceto por uma marca na porta da cabine. Uma mão enorme e retorcida, como se tivesse sido queimada no metal. Desde aquele dia, evito ao máximo estradas secundárias e atalhos desconhecidos. E toda vez que passo por uma curva escura, sinto que algo ou alguém ainda está me observando, esperando a próxima oportunidade para subir na boleia. Meu nome é Ivan, caminhoneiro há 18 anos. A estrada sempre foi minha vida, mas também o lugar onde testemunhei coisas que ninguém acreditaria. O caso que vou contar aconteceu há cerca de 5 anos, numa rota que nunca mais quis refazer. Era outono, e eu levava uma carga de eletrodomésticos do Rio Grande do Sul até Goiás. O cronograma era apertado, e para ganhar tempo, decidi seguir por uma estrada pouco movimentada, a BR-153, conhecida por suas curvas perigosas e histórias sombrias. Os veteranos sempre falavam da curva do desespero, mas eu, como bom teimoso, nunca dei ouvidos. A noite caiu rápido, a estrada estava deserta, e a única companhia era o som do motor do caminhão e o vento frio que entrava pelas frestas da janela. Lá pelas 2 da manhã, a visibilidade ficou difícil. Uma neblina densa começou a se formar, algo incomum para aquela região. O GPS mostrava que eu estava próximo da tal curva, mas até então, tudo parecia normal. Quando me aproximei, senti um calafrio inexplicável. Parecia que a temperatura dentro da cabine tinha despencado. Foi então que vi, no acostamento, uma mulher estava parada. Ela vestia um vestido branco, longo, que parecia brilhar sob a luz dos faróis. Seus cabelos negros cobriam parte do rosto, e ela segurava uma mala pequena. Minha primeira reação foi diminuir a velocidade. Era estranho ver alguém ali, naquele lugar ermo, e a lógica me dizia que ela precisava de ajuda. Parei o caminhão ao lado dela e baixei o vidro. "Precisa de uma carona?" perguntei. Ela levantou o rosto devagar, e um sorriso leve surgiu. Seus olhos eram escuros, quase sem brilho, mas sua expressão não parecia ameaçadora. "Só até o próximo posto, por favor", respondeu com uma voz suave. Abri a porta, e ela subiu na cabine. O perfume que ela usava era doce, mas logo se misturou com um cheiro estranho, como terra molhada e algo apodrecido. Tentei ignorar e continuar dirigindo. "O que você fazia aqui sozinha?" perguntei para quebrar o silêncio. Ela hesitou antes de responder. "Meu carro caiu na ribanceira." Olhei pelo retrovisor, mas não vi sinal de nenhum veículo. A estrada atrás de nós estava deserta, mergulhada na névoa. Um desconforto começou a crescer no meu peito, mas continuei dirigindo. A mulher não disse mais nada, apenas olhava para frente como se estivesse perdida em pensamentos. A estrada parecia se alongar, e a neblina ficava mais espessa a cada quilômetro. Foi então que o rádio do caminhão, que estava desligado, começou a emitir um chiado baixo. A voz dela, suave e baixa, soou de novo. "Você acredita em pecados?" A pergunta me pegou de surpresa. Olhei de relance para ela, mas seu rosto estava voltado para mim agora, sério, quase acusador. "Não sei. Por quê?" Ela não respondeu. Em vez disso, estendeu a mão e apontou para a estrada à frente. "A curva está logo ali." Olhei para onde ela indicava, e meu coração disparou. A neblina havia se dissipado, revelando a tal curva do desespero. Era uma descida íngreme,
com uma mureta baixa separando o asfalto de um precipício. Diminuí a velocidade e segurei firme no volante. Quando olhei de volta para o banco do passageiro, ela não estava mais lá. A porta estava fechada e o cinto de segurança intacto, mas ela simplesmente tinha desaparecido. O cheiro de terra molhada e podridão ainda impregnava o ar, e o rádio continuava chiando. Foi então que tudo aconteceu de uma vez. O motor do caminhão começou a falhar e o volante parecia ter vontade própria. A curva chegou mais rápido do que eu esperava e os freios não respondiam. Segurei o volante com todas as forças, tentando manter o controle, mas o caminhão derrapou. O último som que ouvi foi o grito de uma mulher. Não sei de onde veio, mas era o mesmo tom suave e melancólico dela, só que agora cheio de desespero. Quando acordei, estava no fundo da ribanceira. O caminhão estava destruído, mas milagrosamente eu estava inteiro. O cheiro de terra e podridão ainda estava ali, mas o silêncio era absoluto. Não havia sinal da mulher, nem de ninguém. Subi com dificuldade até a estrada, e foi lá que vi um pequeno memorial, com uma cruz de madeira e flores secas. A inscrição dizia: em memória de Júlia, que perdeu a vida na curva do desespero, 1987. Desde aquele dia, nunca mais passei por aquela rota. Não sei o que aconteceu naquela noite, mas sei que algo me tirou daquela cabine antes que o pior acontecesse. E toda vez que ouço falar daquela curva, sinto um arrepio, como se uma presença ainda estivesse lá, esperando por mais uma carona.